Olá meninas, esse é o nosso primeiro vídeo do canal Flores em Reforma e talvez eu fique meio perdida aqui falando de frente para uma câmera, não tenho esse costume, então eu posso parecer um pouco estranha, mas as minhas intenções são as melhores nesse canal. E é isso aí, o meu nome é Vitória Paiva, eu vou estar à frente desse canal. E esse canal ele tem o objetivo de falar sobre feminilidade bíblica, como uma mulher cristã, uma garota cristã, ela tem que agir acerca e à frente dos costumes da nossa atual era, da nossa cultura. Como é que nós podemos nos adaptar a essa cultura, a esse contexto em que a gente vive, só que sem perder o foco daquilo que Deus acha, daquilo que Deus expôs em sua palavra. E eu pensei muito sobre o que eu falaria nesse primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo sempre é aquela coisa, a gente nunca sabe como começar, a gente nunca sabe sobre o que falar. E pensando sobre todos os temas e assuntos que eu poderia falar, eu disse, por que não falar sobre isso? Já que é um problema tão comum que todas nós mulheres enfrentamos e que não é muito falado, não é muito abordado, é até um tema curioso, vamos se dizer assim. E eu tava meio confusa, eu pensei, o que falar sobre isso? O que eu posso falar? Será se eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto? Será se eu posso falar sobre isso? Será se eu vivo isso? E pensando sobre isso e lendo sobre isso, aquilo que a Bíblia falava, aquilo que eu encontrava na internet, que outras pessoas falavam, e aquilo que eu lia em livros voltado para esse tema de feminilidade bíblica, e eu pude perceber que há muito do que falar nesse tema. Então eu comecei a pensar e eu comecei a me perguntar em orações, será se eu tenho propriedade para falar sobre isso? Quer dizer, eu não posso falar sobre uma coisa a qual eu não vivo para outras pessoas. Então eu pensando sobre isso, eu pensando sobre esse assunto, uma certa vez eu sentado na cozinha com minhas irmãs, elas estavam falando sobre escola, sobre coisas assim, da idade delas. E eu lembro que a gente tocou nesse tema sobre estar ocupada, sobre estar estressada com as coisas. E elas falaram, Vitória, não se estressa, tipo, nunca. Eu sei que nunca é uma palavra meio grande, é uma palavra muito forte de se falar. Eu não posso dizer que eu nunca me estresso, não posso dizer isso, não posso afirmar algo assim. Mas foi algo que saiu da boca delas, talvez tenha sido só uma forma de falar, claro. Mas foi algo que me chamou a atenção, eu fiquei, nossa, então, será se nem quando eu tô nesse tempo horrível, que é esse período de TPM, será se nem assim eu firo elas, eu sou grossa com minhas palavras, porque algo que predomina muito nesse período, óbvio que não é só comigo, predomina em muitas mulheres, é essa crise de irritabilidade, de estresse, de ira, de grosseria, de raiva, sabe? Esse conjunto de emoções que a gente nem sabe que nome dá. E isso passa do nosso controle. Então eu pensando sobre isso, eu pensei, será se a TPM é uma desculpa para eu pecar? Será se a TPM é uma desculpa para eu ser grossa com as pessoas que estão à minha volta? Porque é interessante se pensar, aquilo que eu falo, talvez eu esqueça. A forma com que eu ajo com as outras pessoas, talvez eu esqueça muito facilmente. Mas quem escuta, quem presenciou, quem viu, talvez não esqueça tão facilmente assim. Talvez fira aquela pessoa. Principalmente quem está mais próximo de nós, como a nossa família.
Então, foi algo que eu comecei a pensar seriamente, sabe? TPM não é uma desculpa para pecar. TPM não é uma desculpa para a gente agir com grosseria com as outras pessoas, para a gente não ser gentil com elas, já que ser gentil é uma característica que tem que haver no cristão, como há escrito em Gálatas 5, sobre os frutos do Espírito, que os frutos do Espírito é amabilidade, é bondade, é domínio próprio, é mansidão, é paciência. E eu preciso ter esses frutos do Espírito, essas coisas vêm de Deus. Eu preciso agir com domínio próprio com as outras pessoas, até quando o momento é tão difícil, sabe? Até quando é quase impossível, quando é nesses momentos de TPM, nesse período horrível que toda mulher passa. Então, mas isso que eu quero falar, TPM não é uma desculpa para se pecar, pelo contrário, eu aprendi a ver TPM como uma graça de Deus na nossa vida, como mulheres, porque a TPM, ela é uma oportunidade para a gente exercer paciência, para a gente exercitar a paciência, aliás, sabe? É quando a gente está mais sensível, quando tudo nos atinge, e é o momento em que a gente pode exercitar esse domínio próprio, essa paciência de uma forma mais intensa, entende? E foi o que eu tentei fazer. E, para falar a verdade, eu gostei e eu gosto da forma que eu aprendi a extravasar o meu estresse hoje em dia, sem ferir as pessoas que estão à minha volta, principalmente quem está tão próximo de mim como minha família e os meus amigos da igreja e da faculdade. E era muito isso que eu queria falar, era basicamente isso que eu acho que seja um problema de todas nós. E outro problema, algo que predomina muito, que eu não posso ignorar, é também a nossa sensibilidade, sabe? Nós mulheres entendemos muito isso, a gente fica muito sensíveis. Já as que são mais melancólicas, mais recatadas, mais tímidas, mais quietas, mais da melancolia mesmo, elas, nesses momentos, elas tendem a ficar mais ainda, sabe? Mais melancólicas ainda, mais angustiadas ainda. E muitas vezes são levadas a pensar, será se eu sou amada? Será se eu sou importante? A gente fica vulnerável a todo tipo de pensamento, eu também fico. E quando isso chega aos nossos pensamentos, eu creio que a gente precisa selecionar aqueles pensamentos que são verdadeiros, aqueles pensamentos que são bons, que provêm de Deus, e aqueles que não são. Por exemplo, a gente pensa muito, eu acho que não sou amada, eu acho que não sou importante. Mas o que Deus pensa sobre isso? Está escrito que Deus provou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, tendo Cristo Jesus morrido por nós. E esse versículo é muito importante para a gente prestar atenção de que esses pensamentos, nesses momentos que nós estamos tão sensíveis, não são verdadeiros. Então, a minha dica é essa: tenta focar naquilo que Deus pensa e não nos pensamentos que estão cercando você nesse período. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha servido para abençoar suas vidas. Então, se você realmente gostou, para eu saber se você gostou, você dá um like. Não para o meu ego, nada disso, porque esse canal ele tem o objetivo somente da glória de Deus. Então, se você gostou, dá o like. Se você não gostou, não precisa dar like. E comenta aí embaixo o que você quer que a gente possa conversar nos próximos vídeos sobre esse assunto de feminilidade bíblica. E compartilha com outras pessoas que você acha que tem esse problema de TPM. Eu acho que isso poucas mulheres não têm. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Foi um prazer.